Olá pessoal, aqui quem fala é a Ana Luísa. Eu vou continuar a aula de introdução ao Stata utilizando o banco de dados do SINASC, que é o Sistema de Informação de Nascidos Vivos do Ministério da Saúde. Eu estou mostrando para vocês o banco de Goiânia do ano de 2010 e nós temos 20.024 recém-nascidos nesse banco. Eu estou aqui no ponto onde eu parei na última aula. A aula de hoje vai basicamente falar sobre o comando tabulate e as suas várias opções. Vamos começar a aula fazendo uma tabela de gestação, que é uma das variáveis que já existia no banco, com a variável pré-termo que a gente criou na última aula e que precisa ser reformada. Para isso eu vou clicar aqui em Statistics, essa primeira opção de tabelas e testes, e nós vamos aqui em Frequency Tables, tabelas de frequência. Nós vamos utilizar uma tabela do tipo two-way, ou seja, uma tabela com duas variáveis. Eu cliquei e apareceu essa sobretela, e nós vamos escolher aqui entre as várias opções essa, que é a variável gestação, que vai vir na linha, row é a palavra em inglês para linha, e na coluna eu escolhi a variável pré-termo. Então, simplesmente vou submeter e vou deixar essa sobretela aqui mais para cima. Então, a gente vê aqui a variável gestação, a gente já tinha colocado o rótulo nessa variável, é uma variável que diz qual foi a semana de gestação que a criança nasceu. Nós modificamos esse valor de ignorado, porque existiam vários valores faltantes, e eles foram colocados aqui nessa opção de ignorado. E nós formamos no final da aula essa variável pré-termo. Pré-termo são crianças que nasceram abaixo de 37 semanas e aqui estão elas. Então a gente pode ver que quem é pré-termo, então o sim, ele vai até 36 semanas e isso está certo. O que não está certo nessa variável? O que precisa ser reformado? É justamente o ignorado, porque o ignorado ele não é termo, ele é ignorado. Então, esses 56, eles precisam deixar de pertencer ao valor não e ir para um valor faltante, por exemplo. Nessa tabela, nós estamos vendo os rótulos que nós fizemos para ambas as variáveis. Mas para fazer a modificação que eu pretendo na variável pré-termo, eu prefiro ver essa tabela sem os rótulos. Então, para isso, nós vamos utilizar uma das opções, que é essa, Suppress Value Labels. Eu quero a tabela, mas eu quero que ela me mostre os valores originais. Então, Submit. Como a gente já sabe, uma opção de um comando vem na linguagem Stata depois da vírgula, então está aqui vírgula no label. E o que a gente está vendo aqui, que o pré-termo ele era 0 e 1, para não e sim. Na variável gestação, a gente tem os valores de 1 a 6 e depois o 9 para ignorar. O que eu quero fazer é transformar esses 56 que são pré-termo igual a 0 e, simultaneamente, gestação igual a 9 em ignorado. E para isso eu vou utilizar o comando replace. Eu vou escrever aqui replace pré-termo, que vai passar a ser ponto, então esse igual sozinho, ele é uma ordem. Se, em inglês if, o pré-termo for igual, porque como eu falei, esse igual é uma igualdade matemática, for 0, e então agora a gente vai usar um operador lógico, é esse e de companhia, que fica em cima do 7, gestação, for igual a 9, que é o conjunto vazio. E o que a gente espera é uma transformação de 56. Então eu vou dar o Enter aqui e de fato o Stata nos mostra na janela dos resultados que foram feitas 56 modificações, 56 changes. E elas foram para missing. Então se a gente faz de novo uma tabela e dessa vez na tabela eu vou utilizar os rótulos mesmo, mas eu quero que ele mostre se tem valores faltantes. Então eu vou clicar aqui nessa opção, Treat Missing Values Like Other Values. Vamos submeter e ver como dá. E pronto, a gente vê então que o pré-termo agora ele tem essas duas categorias e ele tem
o ponto. Ponto, como eu já falei outras vezes, é a representação de conjunto vazio para variáveis numéricas. No ponto eu tenho 56 recém-nascidos. Agora sim, a nossa variável pré-termo, ela está correta. E o que a gente precisa fazer, já que a gente fez uma modificação na escrita, no comando que gerou a variável, eu preciso levar essa linha de comando para o do file. Então eu vou copiar e vou levá-la para o do file. Aqui está o nosso do file, no ponto que nós paramos na última vez, e está aqui o ponto da geração da variável do pré-termo, e aqui eu vou colocar essa linha de comando do replace para que a geração da variável pré-termo fique de fato correta. E vamos já aproveitar e salvar aqui. Tendo feito isso, a gente percebeu uma coisa muito importante na limpeza dos dados, que é a fase inicial de qualquer análise, que é o seguinte: sempre que a gente faz uma nova variável, como foi a nossa variável pré-termo, que usou uma variável original, que foi a variável gestação, a gente necessariamente precisa fazer uma cross-tabulação, então uma tabulação cruzada de uma variável com a outra, para saber se está tudo bem. E fazendo essa tabulação, a gente percebeu que os ignorados estavam mal representados, fazendo parte do pré-termo não, ou seja, dos termos, e foi feito um comando para que os 56 que estavam nessa categoria viessem então para a categoria do pré-termo com valor faltante, e assim a variável ficou perfeita. Vamos terminar essa aula fazendo uma nova tabela. Essa nova tabela vai ter gestação na linha e baixo peso na coluna. Vou colocar a sobretela para cá, vamos submeter. Está aqui a tabela. O que a gente espera é que para cada categoria de idade gestacional, a gente tenha mais baixo peso entre os de menor idade gestacional. Só que ficaria mais fácil se a gente tivesse a porcentagem da coluna. E isso é facilmente contornável, basta a gente clicar aqui nessa opção e ele adicionará essa porcentagem. Então, o que a gente vê aqui foi feita uma nova tabela, ela soma 100% de porcentagem na coluna, e a gente tem, por exemplo, aqui para a idade gestacional de 28 a 31 semanas, 0,09% das crianças com baixo peso nasceram nessa idade, enquanto que 6% das crianças com baixo peso nasceram na mesma idade. Já para as crianças de 37 a 41 semanas, ou seja, as crianças de termo, do total das crianças que não nasceram com baixo peso, 97% estão nessa faixa etária, enquanto que para as crianças que nasceram com baixo peso, 49,47% estão nessa faixa etária. A gente também pode pedir a porcentagem da linha. Eu vou desclicar essa opção e clicar nessa opção, porque se eu coloco as duas, a tabela fica muito poluída. E agora sim a gente tem a porcentagem da linha, que requer uma outra interpretação. Para as crianças de termo, 95% nasceram sem o baixo peso, e só cerca de 5% nasceram com baixo peso. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para essas crianças de 22 semanas. Eu tenho 4 crianças que não nasceram com baixo peso nessa idade gestacional tão precoce. E aqui, de 22 a 27 semanas, eu ainda tenho uma criança que não nasceu com baixo peso. Isso parece um problema que deve ser resolvido durante a limpeza. Nem sempre, infelizmente, a gente tem dados suficientes no nosso banco de dados para resolver problemas assim. Algumas vezes a gente precisa voltar para os dados originais. Então vamos fazer aqui um comando browse para dar uma olhada nessas crianças, nessas 5 crianças. Eu vou pedir um browse aqui de número da DN, a gestação, peso, a variável baixo peso também, e por fim o Apgar de 1º e 5 minutos. E eu só quero isso para essas crianças. If baixo peso igual a 0, ou seja, não nasceram com baixo peso, e gestação, eu vou colocar menor do que 3, se vocês lembram do nosso rótulo. Então ele está me mostrando aqui o browser dessas 5 crianças,
É importante o número da DN se eu quiser voltar ao meu documento original para ver o que aconteceu. E a gente tem então a idade gestacional e o peso. É muito difícil, é praticamente impossível, eu diria, que uma criança tenha nascido com uma idade gestacional de 22 semanas ou menos, com um peso de criança de termo, 3.480. Além disso, ela nasceu, essa criança, com um APGA de 8 e 9, indicando que ela nasceu bem. Esses casos aqui, especificamente, a gente deveria voltar aos documentos originais para conferir se a idade gestacional está de fato correta. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Na próxima aula a gente continua com os comandos e com a limpeza do banco de dados do SINASC. Até a próxima!